E eles falam com o profeta Eliseu: precisamos ir ao Rio Jordão, mas o senhor vai conosco? O profeta Eliseu disse: eu vou. E o profeta Eliseu foi com aqueles moços até o Rio Jordão pegar madeira para aumentar, ampliar ali aquela construção. E numa outra oportunidade eu falo sobre esse moço, quem é esse moço. Mas eles estão ali cortando madeira e diz que na beira do Rio Jordão, várias madeiras, mas tem um grau de dificuldades para cortar as madeiras ali. Porque a gente sabe que mais na beira do rio, e o Rio Jordão tem algumas particularidades, tem algum lugar que é uma correnteza muito forte, e tem algum lugar que é fundo, que é muito fundo. E diz que um daqueles moços cortando aquela madeira, diz que num certo momento aquele machado ele escapa do cabo e cai dentro do Rio Jordão, cai dentro daquelas águas. E ele dá um grito, ou seja, ele dá um grito que surpreende a todos e entra em desespero. E aí o machado, perdeu o machado. E chama o profeta Eliseu. O profeta Eliseu já de idade. E ele entra em desespero e chama o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu chega até ele e diz: o que aconteceu? Ele disse: olha, cortando uma árvore aqui, cortando essa árvore aqui, o machado escapou do cabo e caiu nas águas. Mas a questão é que esse machado ele é emprestado. Esse machado não é meu. E o profeta Eliseu disse: aonde caiu? Machado. A mensagem do machado. O machado na Bíblia simboliza autoridade, construção, reconstrução, simboliza juízo, justiça, simboliza autoridade. E muitas outras religiões ou muitas outras partes, inclusive em outros países, o machado tem um simbolismo muito forte. Porque o machado simboliza desbravar. Os nórdicos, eles têm o machado como um símbolo. E o machado na Bíblia, ele tem um significado muito forte. O machado na Bíblia simboliza autoridade, justiça, juízo, reconstrução. E no Evangelho, algumas partes do Evangelho, em muitas partes inclusive, fala sobre o machado posto ao pé da raiz, ou seja, no pé da árvore. Fala sobre que aquela árvore que dá fruto e aquela que não dá um bom fruto será cortada com o machado e jogada ao fogo. E nós vemos esse simbolismo na construção, machado, na construção da Arca de Noé. E lembramos do lenhador, do desbravador. E o machado tem grande simbolismo. E quando fala que aquela árvore que não dá bom fruto é cortada e ela é lançada no fogo, nós lembramos em décadas passadas, quem é um bom baiano pode lembrar, falamos sobre
o que aconteceu nas lavouras nas lavouras de cacau, né? Que falava sobre as vassouras de bruxas que devastou o cacau. E era necessário que aquele cacau, ou seja, aquele que não dá o seu fruto, tem que cortar para que aquela praga não se expandisse. No livro do pregador, em Eclesiastes 10:10, fala que o machado enferrujado, o machado que está parado, o machado sem uso, ele demanda-se mais força, demanda mais sacrifício e é até perigoso de manusear. Mas o machado que ele está afiado, ele corta mais rápido, demanda pouca força, e fala sobre a sabedoria do lenhador, né? E nós lembramos de várias passagens. Agora, uma passagem que ficou marcada ao machado, uma passagem que realmente nós lembramos do machado, principalmente uma passagem bíblica, fala sobre em 2 Reis 6, que fala sobre o profeta Eliseu, já praticamente entrando na sua terceira idade. Fala sobre o profeta Eliseu e diz que ali no rancho dos profetas estava ficando pequeno, ou seja, precisava de uma construção maior, precisava de reconstruir, precisava de um crescimento. E diz que o profeta Eliseu ali, e diz que um daqueles moços chegou até o profeta Eliseu e disse: profeta Eliseu, aonde nós estamos aqui está muito pequeno, está muito estreito, está muito apertado e precisamos expandir isso aqui. É necessário que nós possamos cortar madeira para poder expandir essa construção. Está muito pequeno. E ele também diz assim: olha, podemos ir no Rio Jordão, cada um corta uma árvore e para a gente poder aumentar aqui o rancho. E ele também diz assim: profeta Eliseu, o senhor vai conosco? Primeiro ele pede aprovação, e o profeta Eliseu aprova essa atitude daquele moço. Ele aprova a iniciativa daquele moço. E eles vamos. E diz que eles vão até o Rio Jordão. E quando ele chama o profeta Eliseu, dizendo que o machado caiu, Eliseu faz uma pergunta para ele: aonde foi que caiu o machado? E ele aponta o local aonde o machado afundou ali nas águas do Rio Jordão. E falando desse moço, se nós formos verificar com o que diz o profeta em Eclesiastes 10:10, será que ele não afiou esse machado como deveria afiar? Se esse machado era emprestado, ele estava enferrujado ou estava parado, ele não fez os seus devidos cuidados para poder cortar aquelas madeiras. Ele não prestou atenção. Não, o profeta Eliseu não faz nenhuma indagação a ele. O profeta Eliseu só pergunta para ele aonde foi que caiu o machado. E diz que corta um galho de árvore, joga no Rio Jordão, e diz que o machado flutua, um milagre que acontece, o machado flutuar. Ou seja,
quebrando toda a lei da inércia, ou seja, toda a lei que diz que tudo o que cai, o que afunda. Eliseu desafia a lei da natureza, ou seja, ele pede que o machado flutue e o machado que venha a flutuar. E uma questão que fica é: aquele machado, ou machado na Bíblia, que simboliza autoridade, simboliza construção, simboliza progresso, simboliza juízo, simboliza autoridade. O profeta Eliseu não questiona os cuidados que aquele moço teve com a ferramenta antes de ser usada. O profeta Eliseu, ele não questiona se foi imprudência ou não daquele moço. O profeta Eliseu só pergunta para ele: onde que caiu? Só faz uma pergunta: aonde o machado caiu? Trazendo para os dias de hoje, voltando nos tempos de Eliseu, nos tempos bíblicos, aquele moço, primeira coisa que ele fala é diz assim: olha, perdi o machado. Segunda coisa, é emprestado. E Eliseu não questiona para ele o porquê daquele machado, ou porquê do manuseio, ou seja, indevido dele. E fica essas perguntas no dia de hoje. Era como se o profeta Eliseu não perguntasse para ele aonde ele perdeu, ou seja, aonde naufragou a sua autoridade, aonde naufragou a sua esperança, aonde naufragou o seu desejo de crescer, de construir, aonde naufragou o seu juízo, ou seja, a sua razão. O profeta Eliseu não questiona nada. O profeta Eliseu só pergunta aonde foi que caiu o machado. Eu estou pregando aqui, mas o Dexter está junto comigo, que eu saí com ele está danado. Só pergunta aonde caiu o machado. A pergunta que fica é: aonde que nós naufragamos a nossa vontade de crescer? Aonde foi que naufragou a nossa autoridade, o nosso caráter, ou a nossa razão, né? Às vezes nós ficamos perguntando aonde naufragou aquele projeto que nós sempre almejamos, aonde naufragou aquele projeto que nós tínhamos marcado, nós tínhamos programado. Aonde naufragou? Aonde naufragou a nossa ideia? Aonde naufragou a nossa esperança? Aonde naufragou a nossa percepção do certo e do errado? Talvez, perante aos olhos de muitos, perante aos olhos das pessoas, talvez um julgamento, talvez uma crítica por inexperiência daquele moço, mas primeiramente nós vimos que ele tinha uma boa intenção. Ele tinha uma boa intenção de um projeto, de uma construção. E nós sabemos que só de boa intenção não resolve muita coisa, boas intenções. Precisamos de atitude.
e ele teve uma atitude, mas perante aos olhos dos outros, ou talvez perante os olhos daqueles que acompanha, pode ser que ele deva estar, ele se entristeceu, ou seja, poderia ficar triste. Mas a pior crítica não é perante as pessoas, não é perante o que os outros estão vendo, o que os outros vão pensar e o que os outros vão falar, mas é sobre a consciência, sobre o juízo, sobre a razão, sobre aquilo que você é quando você está só, sobre aquilo que você é quando você deita a sua cabeça no travesseiro, sobre aquilo que você é quando você está sozinho, não quando você está entre pessoas. Mas o profeta Eliseu, ele não questiona, ele não quer saber aonde, ele não quer saber quem é o dono daquele machado, ele não quer saber aonde foi, ele só quer saber o seguinte, não quer saber como, ele quer saber somente a solução, aonde foi que caiu, aonde foi que esse machado ele afundou, né? Ele pergunta só isso, aonde foi que o machado afundou? E ele responde, aqui. E o profeta Eliseu realiza aquele milagre na beira do Rio Jordão, fazendo com que o machado flutue. Era como se tivesse o profeta Eliseu realizando aquele milagre, fazendo com a autoridade daquele moço voltasse novamente. Fizesse que a esperança daquele moço voltasse novamente. Fizesse com que a vontade de crescer, de construir, voltasse novamente. Fizesse com que a justiça, a razão, o juízo, a mentalidade, a consciência voltasse novamente. Fizesse que voltasse a ele esta ferramenta, devolvesse a ele esta ferramenta. E hoje falta a percepção do profeta e o moço. Falta hoje a disposição de fazer o machado flutuar, né? Desafiar a lei da natureza. E eu não sei, o profeta Eliseu já na sua idade, eu não sei como que ele proferiu ali na beira do Rio Jordão. Eu não sei o que ele falou, o que ele proferiu. Eu não sei qual foi a oração, qual foi o tempo, qual foi a palavra profética que Eliseu falou ali na beira do Rio Jordão. Eu não sei o que o profeta Eliseu falou. Eu só sei que o machado conseguiu interpretar, ou seja, ouvir o que o profeta Eliseu proferiu, ou seja, fazendo com que ele voltasse, fazendo com que ele flutuasse. E qual fica essa reflexão para nós hoje? Qual fica essa reflexão hoje, nesse dia? Qual fica essa reflexão para nós num dia nebuloso, num dia escuro, no dia em que parece que perdemos a nossa capacidade, ou perdemos a nossa autoridade, ou perdemos a nossa convicção, ou perdemos os nossos projetos, foram naufragados, e nós não vemos saída. Ou seja,
Deus, Ele não pergunta aonde você caiu. Ele não pergunta qual foi o obstáculo que te derrubou. Deus só pergunta para ti, aonde você perdeu. É por isso a parábola dos perdidos e achados. É por isso que o pai do filho pródigo, ele não abandonou, ou seja, o filho, mesmo o filho saindo de casa. Ele diz que ele aguardava o retorno do filho. E quando o filho voltou, o filho sim tinha falado do seu fracasso, mas ele não perguntou aonde o filho esteve, com quem o filho esteve, aonde o filho esteve, qual foi o tombo, qual foi a queda. Mas diz que o irmão mais velho, o irmão que estava na casa, ele questionou aquele que saiu para o mundo e agora retorna e é recebido daquela maneira. Então a mesma coisa nos dias de hoje. Ou seja, Deus não pergunta, porque a autoridade que Deus te deu, ela sempre vai estar com você. A unção que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, os projetos que Deus te deu, está sempre com você, né? Então não importa qual foi o lado, qual foi a banda, qual foi o norte, qual foi o sul, qual foi o leste, qual foi o oeste, daquele rio que naufragou o seu machado, ou seja, a sua autoridade. O importante é saber que Deus, simbolizado no profeta Eliseu, ele só quer saber aonde foi que caiu o machado, para que o machado flutue. Então nesse dia, ou seja, não questione, não fique observando as plateias, os questionamentos. Pergunte para ti, pergunte para Deus, só mostre para Deus e aponte para Deus aonde foi que o seu machado caiu. E Ele vai fazer flutuar. Amém? Uma boa reflexão e um bom dia.